Seja bem-vindo a mais um conteúdo do canal Diário de uma Dietista. Hoje vamos falar novamente de comportamento alimentar, porque este tem sido um assunto muito perguntado por quem nos segue e realmente vale a pena voltar a este assunto. Já anteriormente tivemos a oportunidade de lhe falar em dois vídeos, dois conteúdos sobre comportamento alimentar. Nomeadamente explicámos-lhe qual é a diferença entre alimentação emocional e compulsão ou síndrome da ingestão alimentar compulsiva e dissemos-lhe depois no segundo conteúdo como é que pode controlar, demos-lhe estratégias práticas para controlar esta ingestão alimentar compulsiva ou um episódio de alimentação emocional. E hoje o que é que lhe vamos falar? Vamos lhe explicar qual é a base de tudo isto, o porquê de uns indivíduos parecerem ter um maior controle sobre o seu comportamento alimentar e outros se desinibirem mais, portanto perderem o controle mais facilmente. Se este é um assunto que lhe interessa, fique por aí porque vai valer a pena. Vamos então começar por introduzir um termo usado na psicologia que se chama restrição alimentar cognitiva ou restrição cognitiva. Este termo significa uma tendência voluntária de inibir a ingestão alimentar ou de comer menos do que aquilo que a pessoa à partida desejaria ou faria. Podemos dizer que é a nossa capacidade de dizer não perante a disponibilidade alimentar. Portanto, tendo um alimento à frente, qual é a nossa capacidade de dizer não e que grau de sofrimento ou não é que isso nos causa? Causa-nos angústia? É uma decisão consciente que conseguimos viver bem com isso? E consoante estas nuances, então estamos aqui num grau de restrição cognitiva diferente que nos pode levar a uma ingestão alimentar mais controlada ou mais descontrolada. Veja agora esta escala que tenho para lhe apresentar. Então, podemos ver que esta escala temos aqui um espectro de graus de restrição alimentar cognitiva, que pode ir de uma restrição mais rígida a uma restrição mais flexível. Esta é uma escala feita pela psicologia, portanto, que nos foi disponibilizado por estudos no âmbito da psicologia, mas que a nutrição tem vindo a usar cada vez mais e a valorizar, porque realmente sabemos que este grau de restrição alimentar cognitiva e, portanto, o sítio dentro desta escala onde cada um de nós se insere, vai determinar a capacidade de adesão do paciente à intervenção nutricional. Então vamos perceber um pouco mais sobre esta escala. Vemos ali que a restrição alimentar pode variar desde o extremo mais rígido, um controle mais rígido da ingestão, até um outro extremo de um controle totalmente flexível. Nós, em termos de equilíbrio, queremos estar mais ou menos dentro desta escala. Os estudos dizem-nos que as pessoas que têm um índice de massa corporal normal, que é uma relação entre o peso e a altura dentro do recomendado, que é entre 18,5 e 25, tendem a ter uma restrição cognitiva mediana, portanto, mais a meio desta escala. Significa que conseguem controlar adequadamente a sua ingestão alimentar, fazem uma restrição controlada da sua ingestão alimentar. Por outro lado, indivíduos mais obesos tendem a ter uma restrição mais rígida, portanto, menos flexível, ali mais para o extremo rígido, um controle rígido da sua ingestão. Significa que dentro do seu ambiente estão habituados a variar entre momentos de restrição elevada, portanto em que comem pouco, chamada dieta restritiva, e momentos de descontrole ou desinibição. Já vamos a esta palavra. Portanto, este descontrole, esta desinibição, vai compensar os momentos de restrição, fazendo com que a pessoa mantenha o peso elevado sem conseguir ter sucesso a aderir à estratégia de perda de peso e, portanto, mantendo a obesidade. E, por outro lado, na outra ponta da escala, temos o controle demasiado flexível. Significa que a pessoa
desvaloriza o seu comportamento alimentar e permite demasiada, não consegue dizer que não, e não conseguindo dizer que não, portanto não conseguindo restringir, não se culpa, não tem um comportamento de compensação ou de ter consciência em relação a esse seu comportamento. Por exemplo, come uma caixa de bombons e pensa que isso não tem qualquer efeito a nível do seu metabolismo, da sua saúde física. Portanto, nós não queremos estar nem numa ponta de restrição demasiadamente flexível, em que a pessoa se permite, tem pouco controle sobre o seu comportamento alimentar e se permite ir comendo desadequadamente, isto prejudica claramente a sua saúde física, mas também não queremos estar na outra ponta, no controle demasiado rígido. Este controle demasiado rígido dá então origem à chamada desinibição. A desinibição está muito ligada à alimentação emocional. Significa uma reação aos impulsos emocionais com a ingestão alimentar. Esta desinibição alimentar é também, portanto, como eu vos estava a dizer, é uma consequência da restrição rígida. Quando nós nos castramos demasiado, é mais provável que entremos em desinibição e normalmente acontece ou em pessoas que naturalmente têm esse comportamento alimentar, portanto, tanto não comem como depois, mesmo associado aos estímulos físicos de fome, comem demasiado. Portanto, tanto tem momentos de restrição como tem momentos de grande ingestão, mas também pode estar associado a uma desinibição perante uma situação social. Daí não ser igual, esta questão da desinibição não ser igual à compulsão ou à alimentação emocional, que pode acontecer ou que normalmente acontece em situações de isolamento. A desinibição pode até acontecer numa festa, numa situação totalmente social, em que a pessoa está a fazer um controle ou tenta fazer um controle inicial da sua ingestão. Imaginem, até tenta começar pela sopa, depois servir vegetais no seu prato, mas a determinada altura sente que perde o controle e entra em desinibição, que é aquele pensamento do perdido por 100, perdido por 1000. Portanto, já que comi, agora vou comer tudo aquilo que posso e sem pensar na sua... ou tendo consciência de que aquilo não lhe vai fazer bem, mas dando por perdida a situação. Portanto, não é uma compulsão em que a pessoa tem um surto inconsciente de ingestão, não é isso que está aqui em causa, porque muitas vezes a desinibição dá-se conscientemente. Portanto, a pessoa tem essa sensação de que já perdeu, portanto, já consumiu alimentos a mais ou alimentos que não deveria, então desinibe-se e come muito mais do que aquilo que comeria numa situação de maior controle da sua restrição. Por exemplo, num casamento, a pessoa começa por comer a sopa, como estava a dizer, o primeiro prato, e depois sente que já foi ali um bocadinho além do que deveria, ou bebendo 1 ou 2 copos de vinho e se ativa-lhe aqui os centros de prazer e faz com que fique mais desinibido, levando-o a comer as sobremesas, os terceiros pratos, depois as mesas que vêm a seguir, portanto entrando numa desinibição. Isto acontece muito também em buffets, quando a comida está disponível, a pessoa começa por fazer um pratinho pequeno, mas depois, perante a disponibilidade alimentar, entra em desinibição. Esta desinibição está ligada então a um controle mais rígido. Pessoas que situam-se dentro desta escala, aqui nesta ponta da rigidez. Como vos estava a dizer, a saúde está no meio, portanto nem está neste controle rígido, demasiado rígido, que leva à desinibição, nem está na outra ponta em que a pessoa não tem consciência, muitas vezes não tem mesmo conhecimento sobre aquilo que está a comer e leva a desvalorizar a sua ingestão. Portanto, come doces todos os dias, ou não tem cuidado com as gorduras adicionadas no seu prato, ou não organiza bem as suas refeições, e desvalorizando esse facto. Portanto, a pessoa entra também aqui em excesso alimentar, mas sem ter consciência do seu grau de restrição, basicamente. Portanto, não tem grau de restrição. Nós queremos e sabemos, os estudos dizem-nos que as pessoas mais saudáveis, que têm um peso mais saudável, que atingem objetivos em termos nutricionais com mais facilidade e que os conseguem manter, estão então no meio desta escala. Têm um controle flexível do seu comportamento e permitem-se comer em situações especiais. Vou-vos dar um exemplo prático. Imagine então que está numa festa, mas que está a tentar perder peso, a emagrecer e que até está a ser acompanhado por um nutricionista. Significa que durante o seu dia-a-dia está a seguir o plano que o nutricionista lhe recomendou,
mas que na festa tem duas opções. Portanto, vamos aqui pôr as duas opções do controle alimentar. Se essa pessoa tivesse um controle muito rígido, provavelmente tenderia a não comer. Portanto, socialmente, tenderia a não comer, a comer apenas aquilo que consideraria dentro do seu plano alimentar. Pode depois ter também aquele segundo ponto que já falamos, que é a desinibição. Começar por comer aquilo que acha bem, mas a certo ponto haver ali um gatilho qualquer, nem que seja um copo de vinho, que o leve a desinibir-se e aí já come o prato, come a sobremesa, bebe mais uns copos de vinho e, portanto, perde o controle sobre a sua ingestão alimentar. O que nós queremos e consideramos saudável em termos de nutrição é que a pessoa conscientemente faça as suas escolhas alimentares, sejam mais ou menos saudáveis, tenha um comportamento alimentar social normal. Significa comer, por exemplo, um prato saudável e evitar a entrada para depois poder comer a sobremesa. Ou ao contrário, se a pessoa gostar mais da entrada, então petisca as entradas, tenta fazer um prato mais adequado e depois salta à sobremesa ou escolhe uma sobremesa mais saudável como uma fruta. Portanto, é ter um comportamento alimentar consciente, restringindo conscientemente e de uma forma flexível aquilo que tem disponível. Ok? Fico clara? Portanto, neste exemplo que lhe estou a dar, é um exemplo de controle flexível da alimentação. A pessoa, não, pelo facto de comer a entrada ou de comer um prato que contenha mais molho ou mais batatas fritas, isto, se for uma decisão consciente, não deve trazer culpa ou remorso ou frustração. Muito pelo contrário, a pessoa sabe que aquela é uma decisão que comeu porque quis, porque decidiu e que depois a seguir, sem estes sentimentos negativos, voltará ao seu plano alimentar, vai ter algumas estratégias até de compensação calórica, portanto, se consumiu algumas calorias a mais naquela refeição, a seguir sabe que vai ter que consumir calorias a menos, por exemplo, fazendo um jantar leve, um jantar de sopa, fazendo algum exercício. Depois estas estratégias são combinadas na consulta de nutrição e imediatamente equilibra os dois pratos da balança, portanto as calorias ingeridas versus as calorias consumidas. Este é um comportamento alimentar ideal. Para algumas pessoas isto é normal, é natural, aliás, é natural, portanto as pessoas já têm este controle naturalmente. Para a maior parte das pessoas que nos chegam às consultas de nutrição, que já têm uma história de dietas, o controle alimentar, esta restrição alimentar, tende para um controle mais rígido. Portanto, a pessoa muitas vezes diz que não nestas situações sociais e tende a descontrolar-se e a ter episódios de alimentação emocional, de perda de controle, quando está sozinho ou quando está numa situação de maior stress, de mais angústia, sujeito a sentimentos negativos. Portanto, o que é que nós fazemos na nutrição? É chegar o comportamento alimentar, o grau de restrição dos nossos pacientes, deste grau mais rígido para um grau de controle mais flexível. E ao normalizar esta relação com a alimentação, a pessoa percebendo que pode, nos momentos, manter o plano alimentar que lhe foi proposto, com estes momentos sociais de alimentação em que tira prazer daquilo que come, este comportamento alimentar vai se apaziguando e vai se tornando mais natural e mais normal. Portanto, a pessoa já consegue naturalmente, em determinados momentos, dizer que não, restringir, sem que isso lhe cause angústia, medo ou mesmo stress que a leve depois, num momento de solidão, a ter um episódio de alimentação emocional, ok? Portanto, era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Todos nós estamos dentro deste espectro de restrição, uns mais para o lado do demasiado flexível e esperemos que essas pessoas um dia tenham a consciência de que são demasiado flexíveis no seu grau de restrição e que precisam de aprender a comer e por isso venham uma consulta de nutrição. Na outra ponta estão normalmente os dieters, as pessoas que fazem muitas dietas e tendem a restringir-se demasiado, portanto fazer uma restrição demasiado rígida e que os leva depois à desinibição, a estes impulsos de alimentação emocional, ok? Então, estes dois extremos devem frequentar consultas de nutrição para que o seu comportamento, o seu grau de restrição alimentar cognitiva venha aqui mais para o centro. Saberem se relacionar normalmente com a comida, terem um comportamento alimentar saudável. E ao desenvolverem estas capacidades, então é mais provável que aquilo que conseguirem a nível de perda de peso, a nível da intervenção nutricional, é mais provável que consigam manter a longo prazo com sucesso. Portanto, venha uma consulta de nutrição se acha que está num destes dois extremos, para nós avaliarmos o seu grau de restrição e para o corrigirmos. Portanto, para o tornar novamente amigo da alimentação e não estarem de costas voltadas e terem esta relação de amor-ódio que muitas vezes se torna doentia e que faz com que a nossa vida gire muito à volta deste assunto que não deve ser.
confie no diário de uma dietista, nós temos já ampla experiência nestas questões do comportamento alimentar, temos ajudado muitos pacientes e, portanto, o seu caso pode ser mais um. Gostou deste conteúdo? Então vamos voltar com certeza a este tema muito em breve. Deixe-nos sugestões aqui no comentário deste vídeo e partilhe com os seus amigos que sabe que à sua frente comem pouco, mas que depois em casa ou numa situação de stress acabam por se desinibir. Este é um conteúdo muito interessante para partilhar com essas pessoas que precisam claramente de ajuda. Até breve!